Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Prece pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia, também têm o efeito de auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação, que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram, mais ou menos pomposamente, e em que, a miúde, nenhuma parte toma o coração. As preces que destes se elevam ressoam em torno do espírito cuja ideia ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. É por isso que é importante nós compreendermos a importância da prece, a importância de procurarmos fazer o bem aqui na Terra, para mantermos os nossos corações mais puros possível, para nesses momentos que exigem de nós mais concentração, estejamos realmente dispostos e em condições de oferecer o melhor, de fazermos nossas orações, oferecermos nossos sentimentos, oferecermos nossas melhores ações por esses irmãos que sofrem, por esses irmãos que alguns estão apenas em perturbação, alguns estão apenas confusos porque ainda não entenderam o processo evolutivo natural do desencarne. Por isso que é importante nós fazermos as orações. E é por isso que a gente está postando aqui essas orações que sempre nos confortam, sempre nos consolam. Prece. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma a quem acabaste de chamar da terra. Possam ser-lhes contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que os viestes receber, e tu particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria, dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente que te achas entre nós, tu nos vês e ouves. Por isso que, de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve será reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que às nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Podes doravante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais em plena liberdade percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva o nosso corpo material, semelhante para nós, apesar do fardo. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte, para os homens, mais não é do que uma separação material de alguns instantes do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus. Bem assim, os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti
como tu te reunistes aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amastes. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como podes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Nesse onde te encontras, deve extinguir-se todos os ressentimentos. Que a eles daqui em diante sejas inacessível, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. Abra, meu irmão, seu coração para os verdadeiros sentimentos de amor. Que as luzes divinas possam vos envolver, iluminando vossos caminhos para o entendimento da grandeza da vida no mundo espiritual, da importância de servir a causa do bem e de trabalhar-se intimamente por melhorar-se constantemente. Que a paz e a luz do amor possam estar envolvendo-vos, para que prossiga em paz a nova jornada, preparando-te para futuros cometimentos no mundo físico. Que assim seja. Pode acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos algumas palavras especiais conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de uma criação recente, mas um que viveu e que pode mesmo já ser muito adiantado, se foi curta a sua última existência. É que não devia passar de uma complementação de prova ou constituir uma prova para seus pais. Então a criança, quando desencarna cedo, ou é complementando uma prova anterior, que ela não cumpriu devidamente, ou uma prova para os pais que têm que passar pelo triste momento de sepultar um filho. Esta prece foi ditada a um médium de Bordeaux na ocasião em que passava pela sua casa o féretro de um desconhecido. Prece. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre todos os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles, tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos, que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faze que seu regresso seja do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Suplicamos-te, abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilha a luz para os teus olhos, irmãos que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as candeias terrenas. Compreende e ver a grandeza de nosso Senhor. Submete-te, sem queixumes a sua justiça, porém não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbes para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Senhor de amor e de misericórdia, envolva todos esses nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Irmãos que deixam a terra nas mais variadas condições espirituais. Tenha misericórdia, Senhor, desses nossos irmãos. Derrame sobre eles a tua luz, o teu amor e a tua misericórdia.
Que eles possam, Senhor, estar com os olhos e os ouvidos bem abertos para ver e ouvir o convite do bem, o convite da solidariedade, da compaixão, da caridade, o convite do perdão incondicional, para que possam, Senhor, seguir na vossa direção, amparando-se uns aos outros, na longa caminhada do aperfeiçoamento, mas que estejam conscientes do trabalho a fazer, do trabalho a realizar para que as forças do bem predominem na humanidade. Ampare-os, Jesus. Ilumine-os, Senhor. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Que horrenda é a ideia do nada. Quão deslastimar são os que acreditam que no vácuo se perde sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. Que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria que, qual sopro, se extingue para sempre. Que do mais querido ente, de um pai, de uma mãe, de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Tudo continua vivo. E a grande dificuldade para os espíritos é entender que ainda estão vivos. A maioria das pessoas, ao desencarnam, chegam no mundo espiritual e não sabem que estão vivos. Porque o espírito não morre nunca. Então, ele fica sem saber se ele está vivendo um pesadelo, se ele está num sonho, se ele está passando por algum delírio. Porque ele continua vivo, mas as pessoas não o ouvem, não o conhecem, não o reconhecem, não o veem. E aí, muitos se revoltam. Por isso a importância da doutrina espírita para esclarecer, a importância da doutrina espírita para trazer à tona as realidades transcendentes da vida, mostrando-nos a verdadeira noção das coisas espirituais. Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi o suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo, a dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. A doutrina espírita traz para nós a clareza da realidade das vidas espirituais, do mundo dos espíritos, da continuidade da vida. Traz para nós essa consolação que nos mostra a importância de sabermos agir, de sabermos nos ater diante das situações que a vida nos oferece. Tanto assim é que, por toda parte, essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem, quando sente a melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperança. Tudo que aqui fazemos é levado em conta para outra existência. Tudo que aqui construímos é levado em conta para outra existência. Tenhamos fé, tenhamos coragem. É só pararmos para pensar. Onde estaria a justiça de Deus se tudo se extinguisse com a morte? Ou como seria o progresso humano sem a existência do Espírito para impulsionar essas conquistas que devemos angariar sempre? Prece. Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que
que te chama para te oferecer novo penhor na minha afeição. Permitiu Deus que te libertasse antes de mim, e eu disso me não poderia te queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimento da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas. De que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir, como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu te não esqueço. De que os nossos pensamentos constantemente se entreluzam, e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. A todos os nossos amigos que partiram para o plano espiritual, que as bênçãos divinas possam envolvê-los, fortalecendo-os, iluminando-os, para que sobre as bênçãos do amor eles possam se fortalecer para o trabalho divino na seara do bem, ajudando-nos aqui na terra pela intuição, pela inspiração a praticarmos a verdadeira caridade do amor, da doação sublime em prol de ajudarmos os nossos semelhantes nas suas dores e nas suas dificuldades. Ó Senhor, ampare-nos, ilumine-nos, hoje e sempre. Pelas almas sofredoras que pedem preces. E como existem almas necessitadas de preces no mundo espiritual. Assim como pessoas encarnadas que também precisam de preces. Precisamos entender a importância de fazermos orações por aqueles que já partiram, para que possam se unir às correntes do bem e trabalharem logicamente pelo bem. Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. No capítulo 27, item 9 e 18 e seguintes. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de que tem de não orar em vão. Oração pelos nossos amigos que já partiram. O sentimento de amor pelos nossos amigos que já partiram faz uma grande diferença. Por isso, treinemos nos evangelizar, treinemos nos colocar em prática o sentimento de amor e de evangelização dos nossos sentimentos. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem. Intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada do bem dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento, fazer-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras
repassadas de benevolência, suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem. Eles desejam toda a felicidade. Senhor, envolva esses espíritos que são presos ainda na infelicidade, de se apegarem às coisas materiais, na infelicidade de guardarem rancor, ódio, revolta, ou na infelicidade de se sentirem sozinhos, isolados do mundo. Dai-os a luz do amor. Alimente-o, Senhor, com as bênçãos do teu amor e da tua misericórdia. Abençoe, Jesus, iluminando todos os lares onde eles possam se encontrar, como forma de fugir de si mesmos. Que eles possam, Senhor, despertarem para Deus e caminharem na direção da luz, do bem e da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. Ó Senhor de amor, de misericórdia e de paz, fortaleça-nos, envolva-nos, ampare-nos, hoje e sempre, que assim seja. Outra prece. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espírito errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falizes nos fizestes, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham posternar-se a teus pés, humildes e arrependidos e submissos. Pedimos-te igualmente, Pai, de misericórdia, que aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas, tu, Senhor, nos destes um fardo a carregar e só aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem auxílio, alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o erro e se prepararem a conquistar o futuro. Senhor de amor e de misericórdia, que as bênçãos do teu amor possam envolver essas almas, seja os espíritos desencarnados, seja aqueles que estão encarnados, mas sem esperança, sem motivação para a vida. Ó Senhor de amor, dai-lhes paz, esperança e fraternidade para continuarem a caminhada, procurando reparar em seus erros, edificar o futuro e construir um mundo de paz e de fraternidade onde quer que estejam. Jesus Cristo, Senhor nosso, derrame sobre nós as vossas bênçãos, lançai sobre nós o vosso infinito amor, para que as luzes divinas sejam sempre presentes em nossas almas, iluminando-nos, amparando-nos, fortalecendo-nos, para uma manhã de luz, de fraternidade e paz. Que assim seja. Muita luz e muita paz a todos aqueles que sofrem e choram. Ó Senhor, tenha misericórdia. Por inimigo que morreu. Fazer uma prece por um inimigo e mostrar que nós já temos uma grande disposição de melhoria íntima, podendo então entender a necessidade da oração, até mesmo por aqueles que são virtualmente nossos inimigos. É necessário compreendermos a importância de sabermos fazer prece seja por quem for,
Mas fazer pelo inimigo vai nos dar uma conquista maior, espiritualmente falando, porque mostra que nós já estamos nos desapegando das coisas materiais aqui na Terra. Então é importante nós entendermos que é importante fazermos preces até mesmo pelos inimigos que morreram. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento se a soubermos aproveitar. Saber aproveitar as dificuldades que a vida nos oferece para fazermos as grandes reflexões que nos impulsionam para Deus é uma grande oportunidade de melhoria, uma grande oportunidade de nos aprimorarmos. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Capítulo 10, item 6, capítulo 12, item 5 e 6. Prece. Senhor, foi do teu agrado chamar, antes da minha, a alma de... Perdoa-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Pai, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se incorri em faltas para com ele, que mais perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Senhor, envolva nossos inimigos no manto do teu amor, no manto da tua misericórdia e da tua paz. Envolvei o Senhor na tua luz, para que aprendam, Senhor, a caminharem em busca da paz íntima, das realizações interiores da alma, para que saibam amar e perdoar sempre para seguir o seu processo evolutivo, aperfeiçoando-se segundo a tua vontade, Senhor. Abençoe-os, Jesus. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe nossos lares. Abençoe nossas famílias. Abençoe nossos familiares, nossos amigos e nossos inimigos. Principalmente, Senhor, os nossos inimigos que já estão no plano espiritual. Abençoai o Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Por um criminoso. Fazer prece para as vítimas é muito simples e a maioria de nós, tomados com grande compaixão, fazemos essas preces muitas das vezes esporadicamente ou naturalmente, ou melhor, espontaneamente e naturalmente, para aquelas pessoas que estão ali passando por certas situações difíceis ou passaram no momento de uma calamidade, uma catástrofe ou alguns crimes. Mas pelos criminosos, nós temos que aprender a fazer prece por ele. Principalmente nós médiuns, que na reunião mediúnica nós vamos deparar com que tipo de comunicação espírita? Com aqueles espíritos que vêm até nós devido à sua grande dificuldade de encontrar-se consigo mesmo, devido às suas culpas, suas faltas, ou com as vítimas que querem perseguir. Como nós vamos falar para eles perdoarem, se nós também não aprendemos a perdoar aqueles que nós vemos no dia a dia, nos noticiários diários, que estão cometendo crime? Portanto, fazer prece pelos criminosos é de grande importância para que nós comecemos a nos aperfeiçoar, comecemos a nos aprimorarmos espiritualmente para estarmos em melhor condições éticas e morais no mundo espiritual. E para isso, faz-se necessário que façamos orações pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, pelas vítimas e principalmente pelos criminosos. Vamos fazer uma? Vamos começar a treinar a fazer preces pelos criminosos? Conforme disse Chico Xavier, quando ele define quem são os criminosos, ele diz que nós mesmos, quando somos descobertos. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que aqueles que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora julgar a justiça do Altíssimo. Fora prejulgar a justiça do Altíssimo. Tentar medir a grandeza de Deus pela nossa pequenez.
E a grandeza do Pai misericordioso é muito grande, que nos concede a todos o perdão e a misericórdia. Por isso precisamos estar com o coração atento para fazermos o melhor, para começarmos a irradiar os melhores sentimentos por aqueles que já partiram em situações difíceis, ou que estão na terra, mas são criminosos, cometeram crimes. Às vezes foram alcançados pela lei dos homens, às vezes não. Mas todos serão alcançados, invariavelmente, pelas leis de Deus. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repilais esses criminosos que acabam de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua. Seu remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intenção dos bons espíritos levar-lhes esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações más numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tenha piedade dele. Tenha piedade, Senhor, dos criminosos. Tenha piedade, Senhor, daqueles que passam perante o mundo, escondidos em seu verniz social. Mas por dentro, Senhor, tem um grande vulcão de dor e sofrimento por cometerem atrocidades contra a humanidade. Tenha misericórdia dessas criaturas, Jesus. Tenha misericórdia desses nossos irmãos. Abrandai-lhes o ódio. Abrandai-lhes as vibrações pesadas de desespero, de ódio, de mágoa, de revolta. Dai-lhes, ó Senhor, as bênçãos do amor, da paz e da fraternidade legítima, para que possam trilhar os caminhos do bem, do amor, da fraternidade, doravante. Possa entrar neles o sentimento de arrependimento e que eles possam despertar para Deus e entenderem, Senhor, que são filhos de Deus. Que vós, Pai misericordioso, não faz distinção entre nenhum de seus filhos. Mesmo os criminosos são vossos filhos amados. Criminosos, lembre-se que vocês são filhos de Deus. Lembre-se que vocês são filhos de Deus. Pense em Deus. Lembrem-se de Deus como o Pai misericordioso que ampara todos. Criminosos, pense em Deus. Por um suicida. Lembremos, nossos irmãos, que aqueles que se enveredam pelo caminho do suicídio merecem a nossa mais profunda comiseração, a nossa mais profunda compaixão, e que possamos emitir sempre pelos suicidas os nossos mais puros sentimentos. Porque esses pobres irmãos que não tiveram força de suportar as suas adversidades, por um mil e um motivo, que não nos cabe julgar, cometeram erros de dar fim à própria vida física, mas na vida espiritual continua, e muitas das vezes com sofrimentos mais atrozes do que aqueles que experimentavam no momento do autoextermínio. Por isso peçamos ao Pai a misericórdia devida para esses nossos irmãos, e imitamos para eles os nossos melhores sentimentos. Prefácio. Jamais tem o homem o direito de dispor de sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhes os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. Ou mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Capítulo 5, item 14 e seguintes é para que a gente olhe. Portanto, aqueles que se enveredam pelo caminho do suicídio terão
muitas das vezes que passar por provas muito difíceis, tanto no mundo espiritual quanto na próxima reencarnação. E é por isso que é extremamente necessário criarmos todo o mecanismo de valorização da vida, esclarecermos que a vida continua, esclarecermos que a morte é apenas do corpo físico. O espírito continua com todas as suas dores, com todas as suas ideias, com todos os seus sentimentos. Prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma, possa as nossas preces e a tua consideração abrandar a acervidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção. Inspire-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Portanto, meus irmãos, que enveredaram-se pelos caminhos do suicídio, deixe a voz do coração falar mais alto. Busque no fundo de sua alma, no fundo do seu espírito, a força da fé e da esperança. Eleve seus sentimentos ao Pai. Roga-lhe as bênçãos do perdão e da misericórdia. Oh, meus irmãos, que as bênçãos do amor e da paz possam vos envolver, vos empreender ao longo da caminhada a jornada de paz, de esperança e de luz. É possível, meus irmãos, desde que vós tenhais coragem de abrir o coração para o amor, abrir as portas de vossa alma para que os bons sentimentos adentrem, e tenha coragem de tomar as firmes resoluções de caminhar de doravante nos caminhos do bem, do amor e da fraternidade legítima. Que as bênçãos de Jesus e as bênçãos do amor e da misericórdia possam vos impulsionar para os caminhos da luz, para os caminhos do bem, lembrando de vós fazerdes a simples oração: ó Pai, eis-me aqui, Senhor. E lembrar do fundo de vossa alma que vós sois filhos de Deus. E como filhos de Deus, merecem o amparo dos bons espíritos, merecem a luz da razão, para caminharem para a luz do amor, para as bênçãos da misericórdia, para o amor infinito que deve brilhar em todos os corações. Irmãos a quem tiveram um momento difícil de suas vidas e enveredaram para o caminho do suicídio, pensem em Deus, despertem para Deus, orem a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Jesus tenha misericórdia de nós. E as luzes do amor e do bem virá direcionar suas almas para o caminho redentor que a vida nos oferece. Paz e luz a todos. Pelos espíritos penitentes. Prefácio. For injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem prece. Podem eles ter sido maus, porém, já não o são. Desde que reconheçam suas faltas e as deploram, são apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Cometer erros
É comum a todo ser humano que ainda não parou para pensar na grandeza da vida, na eternidade da existência, no prolongamento da vida por onde quer que estejamos, ao longo das nossas caminhadas para o processo evolutivo natural de cada um de nós. Portanto, ao depararmos com a nossa consciência ocupada no mundo espiritual, seremos os espíritos penitentes que necessitarão das preces. E todos nós teremos nosso momento de penitente. Teremos nosso momento de necessitados da oração. Portanto, procuremos sempre fazê-lo. Deus de misericórdia que aceita o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Aqui está um espírito que será comprazido no mal, porém, que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de concebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permite-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dá-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Mas, do momento em que pusestes o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma facilidade que desconhecias. E a esperança te entrou no coração. E que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem e, sobretudo, reparares o mal que fizeste. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois. E um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Irmãos, que já caminharam pelo mundo e já cometeram erros desatinos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Vós que um dia, penha de arrependimento, volvem os olhos para Deus. Lembrem-se, meus irmãos, perseverem no bem. Perseverem nas novas disposições de fazer o bem. Abandonai de vez por completo as trilhas perigosas do mal, da delinquência e de tantos sentimentos nocivos que nos prejudicam a evolução espiritual. Meus irmãos, espíritos que já se arrependem e pedem preces, pensem em Deus, pensem na misericórdia divina. Lembre-se que vocês são filhos de Deus. Elevai os pensamentos aos céus e dizei: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Jesus, ampare-me, oriente-me. Para assim como Paulo de Tarso teve o dia da estrada de Damasco que ele disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? Hoje, diante das possibilidades espirituais que nos é oferecida no mundo espiritual, elevemo-nos os pensamentos aos céus e dissemos: Senhor, aqui estamos rogando as tuas bênçãos de amor. Por acréscimo da sua misericórdia, permita, Senhor, que sejamos trabalhadores do bem, que sejamos trabalhadores da luz, que sejamos artífices da nossa imortalidade feliz. Abençoa-nos, Jesus.
Ampare-nos, Senhor. Ilumine-nos para uma manhã de glória, de paz e fraternidade. Pelos espíritos endurecidos. Prefácio. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas das vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam dos homens, dos sofrimentos que suportam, e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos: a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam mal, mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, porque possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas a fé sincera jamais. Esses nossos irmãos, perdidos no mundo espiritual, presos ao ódio, ao sentimento de vingança, de rancor, de desespero, são carentes da nossa assistência espiritual. Que saibamos assisti-los pela prece, pelos bons sentimentos e nas reuniões mediúnicas pelos bons conselhos. E se mentalizarmos sempre que vocês são filhos de Deus, vocês merecem o melhor, vocês merecem trabalhar para a luz, porque exatamente vocês são filhos de Deus. Pensem em Deus. Digam: eis-me aqui, Senhor. Jesus, tenha piedade de nós. Esses nossos irmãos certamente passarão por uma transformação íntima, pela melhoria interior. Oh, meus irmãos, se vós soubesseis o quanto é importante para nós encarnados citarmos essas palavras. Somos filhos de Deus, merecemos o melhor. Merecemos trabalhar para a luz, merecemos trabalhar para o bem. Pensemos em Deus. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Se todos nós irradiássemos essas frases, esses sentimentos, muitos e muitas almas se converteriam ao bem, despertariam para o amor, despertariam para a paz e para a fraternidade, porque todos nós somos fadados a encontrarmos o progresso, a encontrarmos a luz. Prece. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem particularmente. Sobre bons espíritos,
Ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando-os e atormentando-os, ele prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhes seja um encorajamento. Espíritos que ainda te comprazes no mal, vem ouvir esta prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo mal. Por que então conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos são, e se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade. Dirás que é impossível, porém nada é impossível àquele que quer. Porquanto Deus te deu, como em todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, pois é entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e a de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-se e fazer o bem, em vez de fazer o mal. E verá que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado. Prenhe de perturbação e de torturas morais, que seria para ti o inferno se houvesse de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofreres muitíssimo, mais do que tens sofrido até agora, e a de seres ditoso, como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que a cada dia de demora é um dia perdido para a sua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Vós vô-lo pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Jesus, Senhor de nossas almas, tenha misericórdia daqueles espíritos que ainda se prendem endurecidos em seus vícios, em suas maldades, em suas fraquezas. Ó Senhor, tenha misericórdia desses nossos irmãos, para que eles possam, Senhor, despertarem para o amor incondicional uns pelos outros, para que eles possam, Senhor, abrandarem os seus corações, para que eles possam, Senhor, abrandarem dos seus sentimentos
todo sentimento de ódio, de revolta, de maldição, e possam adentrar ao teu reino com o coração leve, com os sentimentos purificados pelos bons sentimentos. Ó Senhor de amor e de misericórdia, tenha compaixão, Senhor, dos nossos irmãos. Tenha compaixão, Senhor, daqueles que choram e sofrem, porque ainda não conhecem a extensão do teu amor, a extensão da sua misericórdia e da sua luz. Ó Jesus, despertai os espíritos endurecidos para as energias do bem, para as energias do amor e da felicidade legítima. Abençoa-nos, Jesus. Ilumine-nos, fortaleça-nos, hoje e sempre. Que assim seja.